Você sabia que o Brasil é o país com a maior flora do mundo? Isso significa que aqui o número de espécies de plantas é maior do que em qualquer outro lugar. As mais diferentes espécies vivem espalhadas pelo nosso território e representam uma imensa diversidade que deve ser preservada. Os biomas do Brasil possuem muitas e variadas espécies de plantas, que são características de cada lugar. Algumas espécies podem ser encontradas no Brasil inteiro, mas outras estão restritas a algum lugar específico. Quando uma espécie, seja de planta ou animal, é encontrada apenas em uma área, ela é considerada endêmica de uma região. O pau-brasil e o palmiteiro são duas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, ou seja, eles só ocorrem ali. Por estarem restritas a um local específico, essas espécies são muito mais propensas a se extinguirem. Com a contínua destruição da Mata Atlântica, as plantas endêmicas dali podem desaparecer para sempre. Cada bioma tem suas espécies endêmicas de plantas, espécies que por razões evolutivas e fisiológicas só podem viver ali. Assim, conhecer onde cada tipo de planta vive é muito importante para que seja possível fazer escolhas éticas e conscientes sobre como protegê-las. Eu definiria a área de endemismo como uma região, independentemente do tamanho, que tem duas ou mais espécies endêmicas ou restritas a essa região. A Mata Atlântica é uma região com alto endemismo de espécies de plantas. Cerca de 55% das árvores que compõem a sua vegetação e 40% das plantas não arbóreas só ocorrem nesse bioma. Ao todo, estima-se que 8.000 espécies de plantas sejam endêmicas da Mata Atlântica. O Cerrado também é um bioma com muitas espécies vegetais endêmicas, além de uma altíssima biodiversidade. Esse bioma é dividido em áreas com características semelhantes, como os campos rupestres. Essas áreas são características de topos de morros e serras, onde encontramos afloramentos rochosos, nos quais muitas espécies vegetais endêmicas são encontrados. A Serra do Espinhaço, por exemplo, se estende de Minas Gerais até a Bahia e faz parte do bioma cerrado, possuindo muitas áreas de campo rupestre. Consequentemente, essa região tem muitas espécies de plantas endêmicas. Por isso, podemos encontrar nela diversas unidades de conservação, que protegem a biodiversidade vegetal tão preciosa e única. Todos os domínios fitogeográficos eles são um mosaico de vegetações que, por sua vez, podem abrigar áreas de endemismo únicas. Ao compararmos diferentes famílias de plantas, vemos que a distribuição de endemismo delas varia entre os grupos e entre os biomas. A Asteraceae, por exemplo, apresenta a maior porcentagem de endemismo no Cerrado, tendo também uma grande expressão de endemismo na Caatinga. O mesmo acontece com a Fabaceae, que possui maior porcentagem de espécies endêmicas no Cerrado. Já a família Rubiaceae apresenta a maior porcentagem de endemismo na Mata Atlântica. A família Apoaceae apresenta baixos índices de endemismo em todos os biomas brasileiros, sendo que o maior valor, de aproximadamente 30%, é encontrado na Mata Atlântica. As Melastomaceae se destacam pelo motivo oposto. Essa família apresenta índices de endemismo muito altos, tendo maiores valores na Caatinga, no Cerrado e na Mata Atlântica. Os valores de endemismo dessa família na Amazônia são baixos, cerca de 15%. A área de endemismo é definida pela ocorrência ou não de duas ou mais espécies nessa área. Só que a ocorrência ou a não ocorrência de uma espécie ela depende do registro dela nas bases de dados ou nas coleções, que são os herbários e os museus. Só que acontece que a gente não conhece tudo de todos os lugares. Existem muitas áreas do Brasil ou do planeta que são relativamente pouco coletadas porque foram pouco visitadas. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é uma grande região da América do Sul que, evidentemente, provavelmente tem muitas espécies endêmicas, pelo que a gente sabe, só que a gente não conhece muitas áreas. Então a gente não sabe a extensão ou de ocorrência de muitas espécies e a gente também não sabe se elas são de fato endêmicas dali ou não. Então a Amazônia é uma área muito subestimada porque ela é pouco coletada. Mas afinal, por que é importante estudar as áreas de endemismo? Quando você delimita a área de endemismo, você traz um primeiro indicativo para os tomadores de decisão, para que eles selecionem ou prioritizem algumas áreas para criarem unidades de conservação ou aumentarem as áreas
já criadas para preservar elas. Sendo assim, conhecer as áreas de endemismo é importante para nortear políticas de conservação. Essas áreas abrigam espécies com distribuição restrita, tendo uma história natural única que precisa ser conservada.